Olá, pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com Elin Naim. Esse cara, eu já percebi que ele tem 3 paixões na vida dele, fora algumas outras, mas 3 eu já pude perceber. Primeiro, o cara é Goytacás fanático, parece comigo. Segundo, o cara é Mengão, parece comigo. E terceiro, é um amante do futebol de botão. E a gente vai poder bater um papo e conversar um pouco sobre essas 3 paixões, principalmente sobre a última, que é um dos esportes. Eu não posso falar se é esporte, se é brincadeira, eu vou até entender um pouco melhor o que o botão está inserido, se existe realmente campeonato profissional de botão, como é que anda isso. Eu sei que na minha juventude, não faz muito tempo, mas na minha juventude eu brincava e gostava muito de brincar com o botão. Rosinan, obrigado. Prazer em recebê-lo. Prazer meu. Você é conhecido amigo de uma pessoa que não vale absolutamente nada, que é Leandro Nunes. Então você já tem um probleminha aí, vamos botar assim. Irmão, a gente sempre fala, a gente faz de tudo aqui no bom sentido do nosso podcast. Todos os temas imaginários a gente já passou. Quando o Leandro falou, poxa, tem um amigão, um parceiro que vive, maneira de dizer, respira essa paixão que é o futebol de botão. Hoje eu estou vendo que não é só o futebol de botão, é o Goytacás e o Flamengo, 2 coisas que amamos em comum. Mas fala para mim primeiro, se é daqui, filho de quem, se é pai de alguém. Conta pra gente primeiro um pouquinho do Rosinan. É da Gema, não é da Gema? Como é que é? Campista da Gema. Da Gema? Nascido, criado. Aonde em Campos? Eu fui nascido e criado na pecuária. Na pecuária. Na pecuária. Pai e mãe daqui, como é que é isso? Todo mundo daqui. Meus pais são de Bitioca, né? Se conheceram lá na década de 50, 60 e se criaram lá e depois vieram para cá. Quantos irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Homens? Uma menina, né? Uma irmã e o caçula, que é meu irmão que mora no Rio. Então você é o mais velho. Mais velho. É sempre leva o raio. Mais velho sempre leva o raio. Tem filho? Tem um filho. Um filho? Garotão? Já tá um homem já, né? Pô, que legal. 24 anos já. Vamos contar resumidamente um pouquinho dessas 2 primeiras paixões para depois a gente falar um pouco do botão. O Goytacás e o Flamengo, como é que entra essa história aí, essa paixão aí? Veio do pai? Rapaz, meu pai, normalmente ele fala que ele não tem time, ele só torce pra seleção, né? Mas a paixão pelo Flamengo veio desde criança, né? Minha mãe diz que a primeira palavra que eu falei foi Mengo. Sim, assim ela fala. Né? Então falou bem. Falou bem. O bolo de 1 ano meu foi uma bola com a foto do Zico. Né? Porra, já pegaram pesado já, né? Pesado. Já começou com o maior de todos. Então, e a paixão pelo Goita é desde criança. Eu acho que mais pelo tio meu que eu tinha, que ele era fascinado pelo Goita. Um tio seu? Porque eu cresci, né? Eu joguei escolinha do americano, piscina, natação no americano. Fiz tudo dentro do americano, né? Que eu acho que era mais acessível, mais perto do bairro ali. Mas a minha paixão... É verdade, né? Vindo por dentro ali é perto. É perto. 7 lá, né? É perto, sim. Descia no Godofredo ali, era tudo pertinho. É perto, sim. Então, mas minha paixão sempre foi Goytacás. Azulão da Rua do Gás, sempre foi paixão. Eu tenho uma... Só para dar uma penteada nisso, eu sou flamenguista também, roxo, desde sempre. Meu pai é flamenguista, meu avô materno, né? Pai da minha mãe, torcedor fanático pelo Botafogo, mas também torcedor fanático pelo Goytacás. Então, meu pai e meu avô tinham essa, vamos dizer assim, rivalidade no Rio, né? Na capital, entre Flamengo e Botafogo, mas em comum a paixão pelo Goytacás, tanto do meu pai quanto do meu avô. E aí, as minhas recordações, eu já contei, a presidente do Goytacás esteve aqui e a outras pessoas do Goytacás que aqui já tiveram. A minha paixão da Rua do Gás, ela começa com o meu avô. Começa eu indo aos jogos com o meu avô, primeiro muito criança, sem entender muito sobre a questão do futebol. E aí, como gordinho que sou, o desejo era de chupar picolé e comer farolito.
Quem não lembra daquele pacotinho de biscoito farolito que tinha ali? Então, eu queria, não era ver o jogo, eu queria era comer o farolito e chupar picolé. E dali começou, e logo depois a gente foi crescendo, então entendendo futebol, e aí começou a paixão mesmo pelo Goytacás, o sofrimento de ser Goytacás, infelizmente, isso é uma realidade. Né? A gente viveu tempos que vai e não ia. E eu me recordo muito criança, o Flamengo jogando com o Goytacás aqui, mas aí eu era bem criança ainda na época. Eu acho que essa minha paixão pelo Goytacás foi justamente no Flamengo e Goytacás. Acho que foi 81, 80. Meu pai me levou ali no Arizão e a gente ficou lá no alto, assim, do muro dava para ver a rua. Esse não, porque eu nasci em 84. Mas eu me lembro de ter visto, eu cheguei a ver um Flamengo em Goytacás, aí, salvo engano, deve ter sido 88, 89, e depois eu posso até pesquisar um pouquinho mais para frente, que aí logo depois, quando foi ali para os anos 90, começou, infelizmente, o início ali da decadência do Goytacás a título... De não estar mais na Série A, né? Onde o Goytacás nunca mereceu ter saído, né? Mas infelizmente saiu. Então, vamos entrar agora na paixão do botão. Aonde começou isso? Então, a paixão pelo futebol de botão é desde criança. Eu sempre joguei futebol de botão, né? Eu jogava no taco, né? No chão. Jogava futebol de botão. O que verdadeiramente brincou inicialmente era no taco. Eu também brinquei muito tempo no taco, na minha casa, onde hoje é um salão de festa da minha irmã. Eu morei muito tempo na Aurino Tavares, ali no Parque Rosário. E a sala toda era de taco. É isso aí. Então eu tomava muito esporro, porque, na verdade, em alguns momentos, não é que arranhava, né? O bom botão, ele não arranha muito. Né? Mas sujava, né? Porque você ficava e queria botar um refrigerante do lado para brincar, para não ter que voltar lá na cozinha e botar comida. Eu tomava uns esporros de vez em quando. Então começou no taco. Fora que o botão agarrava no taco, né? Não, nem segurar para poder fazer a outra jogada. Vai dar ruim. E depois a gente começou a jogar em mesa pequena, né? No antigo Estrelão, Xalingão. Acho que tem até hoje. O Xalingão vende nas lojas aí até hoje. E era o botãozinho de plástico, né? Hoje é outro tipo. Hoje é acrílico. É outro tipo de botão. Tem uma série de situações. Sim, são regras da Confederação Brasileira, tem a Federação do Rio de Janeiro. Então são... Tudo na vida acontece, não é por acaso. Hoje ou essa semana, eu vou comprar botão e eu vou fazer que os meus 2 pimpolhos gostem de botão. Tá aí, Leandro. Não, a gente quer que cara. leve eles pra lá pra jogar com a gente. Não, primeiro eu vou treinar porque os 2 são competitivos demais. Mas a gente tá precisando disso. São competitivos demais. O meu mais novo nasceu com dom de futebol. O Lorenzo... ama futebol. Todas as escolinhas que Lorenzo passou, seja de branco, seja de CRA, eu acho que por ele não ter uma alimentação correta, é um grande defeito que ele tem, infelizmente herdado do pai, ele talvez não desenvolveu mais, o de 9 anos. Mas ele bate na bola, você vê que não é... Tem carinho com ela. Que não é normal. O jeito de bater na bola, os técnicos já olham, os professores já olham. O mais velho é uma evolução absurda. Eu acho que por ele ver o irmão ter o dom que ele, teoricamente, não nasceu com ele se dedicou ao ponto de hoje estar jogando equiparado ao irmão. É visível isso. A evolução... De idade? É 1 ano e 11 meses. Pietro tem 11 e Lourenço tem 9. Então, hoje, Pietro joga com Lorenzo de igual para igual. Em alguns fundamentos até de habilidade, Pietro já superando o Lorenzo. Ou seja, já evoluiu. Lorenzo é aquele jeito moleque. Tipo, o Godinho, eu chamo até erroneamente, mas é um jeito meu mesmo de brincar com ele. Errado, mas é. Então, eles são apaixonados por futebol. São crianças que gostam de telefone, de videogame, de tudo, mas se você falar que você quer brincar de altinho ou quer tocar a bola, eles largam qualquer coisa. Não tem uma tela, um computador, não tem um videogame, não tem nada. Isso é bom. Vão largar e vão pro futebol. Isso é bom. Então, isso é um fato.
Botão, eu não me lembro de ter jogado com as crianças. Tá aí uma coisa que isso aqui tá servindo para me dar um... Eu também não joguei com meu filho, porque na época eu não estava jogando, né? Na época de que ele era criança ainda, lá pelos 5, 6 anos, acho que eu nunca joguei botão com ele, que eu tinha parado, né? Eu voltei agora em 2018, voltei a jogar, que eu encontrei essa galera que era da primeira equipe que se federou do Goitacás, a Federação do Rio, encontrei essa galera e voltei a jogar, né? Mas meu afilhado eu já comprei e dei para ele. Agora, conta um pouquinho. Primeiro, passa para as pessoas que estão em casa quais são os tipos de botão. A gente estava conversando aqui antes de começar o bate-papo. Primeiro, existe, né? Eu não sei se eu vou falar a palavra certa. É galalite? Era um galalite. Eu lembro que antigamente você tinha aquelas pessoas que faziam daquilo meio que um esporte ou algo um pouco mais sofisticado. O botão não era tão barato comparado àqueles que a gente compra normalmente em qualquer lugar, que são aqueles de plástico. Isso. Então existia o galalite e o mais comum, né? E você até brincou lembrando que foi o Gulliver, né? Gulliver, que a gente falou. Gulliver. Eu lembro agora... A Estrela também chegou a ter. Chegou a ter. Não sei se Leandro vai lembrar disso. A evolução, né? O mundo do show business, né, do evento em si, ou de tudo, e do mercado também, né, de comércio, né? Não sei se você lembra, não era nem botão, era um bonequinho que você apertava ele, eu cheguei a jogar muito aquilo. E tem campeonato disso ainda. Tem campeonato. Qual era o nome desse? Esse não era esse que era o Gulliver, não? Não, eu acho que é o Sector Ball que chama. Sector Ball. Para você que tá vendo a gente em casa, é um bonequinho mesmo. E você segurava a frente do bonequinho. Isso. E você apertava para ele chutar. E aí não era um botão, não. Era uma bola mesmo, uma bolinha. Isso. Eu cheguei a brincar muito. Eu troquei o botão por isso na época. Erroneamente eu troquei o botão por isso. Foi isso. E aí explica um pouquinho quais são os modelos de botão. Antigamente o pessoal, como você falou, né, jogava com de plástico. Depois veio o galalite, né, que... Eu acho que eu parei de jogar futebol de botão também um pouco por causa dessa entrada do galalite, que era caro, né? Era um material caro e eu não tinha dinheiro para isso. Então, eu preferi ficar jogando futebol do que as peladas, do que gastar dinheiro, que eu não tinha dinheiro para gastar, né? E hoje, o futebol de botão usa acrílico. Todos são acrílico. Tá? Meu pai diz que ele jogou futebol de botão com coco. Ele fazia os times com coco. Que isso, cara. Meu pai falou que ele fazia com coco. E o botão, ele tem uma parada que é muito maneira, e por isso que eu acho que eu tenho que ainda inserir isso. Tá servindo muito para mim, eu vou inserir isso, que é a questão da criação, né? Da criatividade. Não, o botão você consegue viajar, cara. De você usar tudo. Eu brinco de adedonha com meus filhos, pra você ter ideia. Quando a gente viaja. Papel, né? Não, nem de papel, não. De falar mesmo, com a mão assim. E a gente brinca, é time de futebol, é jogador de futebol. Bacana. Então isso mexe com a criatividade da criança de tal maneira e que o botão não me lembro disso. Porra, vou escalar meu time. A gente se sentia um Felipe Luiz. Exatamente. Aí você deu a parada por causa da entrada do galalite, né? Eu acho que foi mais por causa disso. E negócio de estudar, né? Estudar e só querer farra e futebol de botão e futebol, né? Peladas, essa coisa. Então eu parei. Aí, interessante que aí eu voltei a jogar futebol de botão também por conta de que eu não podia jogar bola, né? Que eu fiz uma cirurgia, né? Então, aí não tinha como jogar. Aí encontrei essa galera e comecei a fazer um outro esporte que... Não tinha jeito? Não tinha jeito, não podia correr. Então, futebol de botão a gente fica ali na beira da mesa, mas se diverte. Né? Tira uma dúvida para mim. Hoje, até pra gente, se quiser, vamos mostrar pro pessoal de casa. Esse daqui... Aqui no caso são alguns times, né? Na verdade, né? Que você tem aqui. Só para o pessoal de casa ver, ó. Aqui tá branco. Aqui é o Goitacás, né? Aqui a gente chama de time vitrine. Você coloca qualquer imagem aqui atrás, sim, entendi. Você escala como você falou, entendeu?
Se você quiser botar aqui Zico, Pelé, Garrincha, você coloca a foto aqui e escala seu time. Ou seja, faz o adesivo, né? Isso. Ou seja, É, imprime em casa de qualquer maneira e coloca aqui. E aí é chamado time vitrine. Aqui tem o Goitacás. Ó, Goita, o vitrine, né? Que ele tá mensurando aqui. Aqui tem o Napoli de Maradona e Careca. É, rapaz, o cara pegou pesado, hein? Pô, bonito, né? É um azul. Aqui tem como se fosse um azul bebê mesmo do Napoli. Tem um time da Bélgica, que é o Anderlecht da Bélgica. Você vê que o material não é o Galalite mesmo, né? É um acrílico, né? Eu vou te mostrar aqui. Rapaz, eu jogo hoje, ó. Essa aqui é a bolinha que a gente usa. Então evoluímos. Isso aqui, ó. Cara, eu sou da época que era aquela bolinha preta, cara. E não era nem bolinha, ela não era redonda. Eu vou te falar, evoluiu até demais. Sabe pra que é isso aqui? Limpar a bola. Pra limpar a bola. Que isso, cara. Ih, caraca, olha a brincadeira. Olha isso. Esse aqui é o time que eu jogo aqui, hoje. Ó. Você limpa a bola do botão. Esse é o time que eu jogo hoje. Opa, e também... Mas aqui é um material até mais pesado, né? Não é parecido. É parecido. E esse aqui é o... Lembra dos domingos de manhã na Band? Lembro. Sampdoria de 91, campeã italiana. Caraca. Então, por que eu jogo com esse time aqui? Esse time aqui foi o time que eu mandei fazer com as medidas que eu gosto de jogar. Porque cada time desse, ele tem uma... Eu já reparei que tem uma bainha diferente. Um tamanho diferente. Você vê que o vitrine é o mais parecido, né? É o que mais se assemelha a ele em termos de tamanho, diagramatura, é o vitrine. Mas realmente o material é diferente. É diferente. Cara, que maneiro, cara. Agora, essa época da bolinha eu não peguei, cara. Eu também não. Você se recorda do que eu tô querendo dizer? Era uma questãozinha preto. Era um feltro. Era preto e não era redondo. Aliás, era redondo. Isso, era pastilha. Ainda tem. Exatamente, era uma pastilha. Não era uma bolinha do jeito que nós estamos aqui. Não, ainda tem a federação tem a modalidade de pastilha. E o bacana, vocês estão vendo aqui, é o que a gente chama de paleta, né? Isso aqui? Vários modelos. Aí você escolhe o tamanho. Olha como é que é o jeito, né? Não sei como... É o goleirão. É o goleirão. Tem vários aqui. Esse é o modelo mais avançado que a gente fala, né? Porque o goleiro de antigamente, daquele mais simples, era um formatinho mesmo do goleiro, assim, e tinha o botãozinho de plástico. O goleiro antigo. Eu era mais esse, cara. Assim pra gente segurar. Isso. Né? E tinha um cabinho assim que ficava pra trás. Você, mexe o goleiro pro lado. Pô, era muito bacana, cara. Eu tô viajando no tempo aqui, tá muito legal. E a paleta, né, que vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu ver uma que não é transparente aqui, pessoal. Aqui, essa aqui, ó. Certo, errado. Tem gente que antigamente jogava assim, que eu sei que não é uma maneira mais habitual, e tem gente, obviamente, que jogava assim. Eu jogo assim. Então... Eu lembro que quando o botão ele foi evoluindo, né? Ou seja, a qualidade. Porque eu jogava no início, com todo respeito, eu vou chutar o preço hoje. Se você compra um pacote daquele de plástico do mais simples, que é o que eu brincava muitas das vezes, vinha o pacote 11, o goleiro, o adesivo para você colar, que era muito bacana. Uma das atrações era você colar o adesivo, a travezinha. Ainda acha ainda para comprar, tá? Acho, não. Esse aí eu acho que... Eu ia até te falar, eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco. E aí, muitas das vezes, eu jogava inicialmente desse jeito. É o jeito... É porque esses... Só que eles eram mais simples, né? Então... Lógico que quando eu comecei a melhorar o nível, não de jogar não, mas o nível de material, aí sim, não teve jeito, aí foi pro normal, pro tradicional, que é o que eu acredito deve ser o correto. Acredito eu que vocês que são mais entendidos do assunto.
Então, tô certo? Isso. Tem gente que joga, né? Paletando, vai levando dessa forma. Isso, exatamente. E tem gente que chuta com a mão só. Eu chuto com as duas. Eu chuto com as duas. Eu também chuto com as duas. Mas tem uns colegas que jogam com uma mão Me só tira e uma chutam com dúvida, uma só. que na época era mais uma questão da regra em si. Antigamente eu lembro que você ia dando um toque, até o momento de você chutar. Se batesse alguém, obviamente, já seria o adversário, já começaria a fazer a mesma coisa, mas que sempre tinha que estar tocando no botão. Isso. Relembra isso. Essa é a modalidade leva-leva, que existe hoje ainda. Quais são as modalidades? Existem essa modalidade, leva-leva, tem a 3 toques, né? Você só pode dar 3 toques na bola E depois chutar. e depois chutar. Tem a 12 toques, que é a nossa modalidade. 12 Explica toques. essa eu nunca ouvi falar. Então, essas são 12 toques, 3 toques por botão, e no 11º toque, ou até antes, você pode chutar pro gol. Você pode tocar 3 vezes com um botão. Depois você não pode dar o quarto toque com esse mesmo. Não. Você tem que o outro do seu time dar o toque. E pode voltar a tocar com esse depois. Mas primeiro tem que dar o toque. Isso. Pô, é legal. É. Esse é mais difícil. É. Esse você vai evoluindo um pouquinho mais. É a modalidade que a gente tá jogando aqui em Campos, da Liga Campista. Tá? É essa modalidade, 12 toques, bolinha. Porque tem o dadinho também. Que é aquele que eu te falei. A pastilha que a gente jogava. Sim, é o antigamente. É o que hoje, naquele mais barato, você vem com a pastilha. Vem a pastilha. A pastilha. Vem a pastilha. Tem o dadinho, né? E tem a modalidade um toque. Um toque. Só pode dar um toque na bola. No Rio, na Federação do Rio, o pessoal joga. Pra chutar? Tudo é um toque, desde o início. Um toque só na bola. Então, praticamente é um chute a chute. Não, mas os caras, eu já vi partida de um toque, eles chamam de regra gaúcha. Mais pro sul que o pessoal joga. Sim. Eles formam jogada com um toque. Um toque, o outro toque. Que isso. Aí... A gente costuma dizer que o futebol de botão é uma mistura de xadrez e sinuca, né? Você tem que saber onde estão suas peças dentro do campo, né? Parar, olhar. Boa. Uma pergunta, só para lembrar. Nessa regra, ou qualquer dessas 3 modalidades, quando que há uma autorização para você posicionar os seus jogadores? Nessa regra que a gente joga aqui em Campos, só depois que tiver gol. Enquanto não tiver gol, você não mexe nos botões. Vamos lá, você tá com os seus 11 do lado de cá, normalmente, ele com os 11 do lado de lá. Isso. Bola tá ali. Saiu, rolou, bola no meio. Bola no meio, beleza. Aí, fez um gol, aí reposiciona. Vocês podem pegar e botar para lá, para cá, pode fazer. Tem umas medidas na mesa, que a própria linha, né, da mesa, ela nos dá essa medida, né? São 5 botões na parte, né, de ataque do time e 5 botões de uma linha, né, que existe na mesa oficial. Na mesa oficial. Esses 5 botões para trás você pode arrumar do jeito que você quiser. E hoje existem torneios. Hoje que eu digo sempre, né? Então, a federação do Rio de Janeiro é de 82, tá? Antes de eu nascer. Antes de eu nascer já tinha federação. Federação do Rio. A Confederação Brasileira já é mais para frente, é de 92. Né? E aqui em Campos, o pessoal joga federado desde 2008. Que foi a primeira vez que o Goitacás se federou com uma equipe daqui de Campos. Né? Tira uma e eles jogavam pastilha na época. Pastilha. Depois que eles entraram na modalidade bola. Hoje, a mesa ela é o quê? Posicionada no alto, em cima de alguma coisa. Altura igual essa aqui, 2 cavaletes, né? Ou um cavaletes, só para você que está em casa entender, tipo aquele suporte assim, né? Que você... Exatamente. Infelizmente, vamos falar um português... Onde bota um caixão, por exemplo, eu já vi várias vezes cavaletes que segura. Isso. Então, bota a mesa, até porque não haja coluna que aguentava. Porque quando eu brincava, não tinha esse cavalete.
Infelizmente, era no chão. Então, bota a mesa meu no irmão, chão, hoje eu não tenho como querer ensinar a Pietra Lorenzo no chão, porque no chão o papai vai ficar no chão. O papai não vai levantar. Então, hoje, vou fazer uma pergunta. Poxa, eu vi esse podcast, eu vi alguma matéria, me interessei, quero jogar botão. Não quero jogar botão federado, não. Não, a gente tá precisando de pessoas para jogar mesmo. Mas quero... Independente de federado ou não. Quero brincar de botão. Onde eu vou comprar botão? Então... Hoje é uma realidade, infelizmente, que só na internet? Só na internet. Esses tipos de botões aqui você não encontra em lojas aqui em Campos, não. Só na internet. Né? E existem grupos nacionais que você pode se incluir nos grupos. Pode falar aqui, mídias. Fica à vontade, qualquer um. Facebook, Instagram, você encontra vários grupos relacionados a futebol de botão ou futebol de mesa. Alguns usam nomenclatura futebol de mesa. Que vendem vários times, né? Vou dar um exemplo. Hoje, esse botão que você está vendo aqui, que é o seu botão, é um botão, teoricamente, com uma qualidade, vamos botar assim, superior. Vamos botar assim, é um botão de uma qualidade boa. Eu estou apertando, estou vendo aqui, eu vejo. Hoje, quanto custa, por exemplo, não igual a esse, porque esse aqui você fez personalizado, tem uma série de... Mas um botão desse aqui, ou um botão desse aqui, que eu vejo que também é boa, mas não é uma qualidade igual a esse daqui. Quanto custa hoje um jogo de botão desse? Então, um time de botão hoje está variando de 150 a R$1.000. 150 mil reais. Tem time de R$1.000. Porque aí, gente, como vira um negocinho que... Hélio não pode gostar, não. Porque se Hélio for gostar, isso vai dar ruim. Olha só, não é só o botão. É uma caixinha personalizada. O cara guarda na própria caixinha. Aí ele já personalizou a liga campista que ele faz parte da caixinha. Aí, irmão, o céu é o limite. E tem os mais baratos, que aí é onde você encontra o comum, não é isso? Isso. Hoje, os modelos mais baratos, né, no mercado são esses modelos aqui. Do Napoli. Modelo Argola. Que é esse daqui. Esse modelo Argola. Que é uma qualidade boa, não é? Não é ruim a qualidade do botão. Sim. E mesmo assim já vem personalizado igual você fez aqui. Você solicita, né? Isso. Eu posso até comprar. Existe a situação de eu comprar um time que esteja com uma arte diferente desse e eu peço para fazer a arte que eu quero, com a escalação que eu quero. Vou dar um exemplo. Esse time aqui era uma França. Eu comprei e transformou no Goitacás. No Goitacás. E aí faz isso pela internet também. Pela internet. Você manda a arte pro cara, manda a escalação, ele te manda uma arte, você fala, não, show, essa tá boa. Tá aprovado. Tá aprovada. Ele te manda. Cara, que bacana, meu irmão. Muito bacana. Isso aqui, realmente, para quem entra nisso aqui, isso vira um vício, meu irmão. Que você imagina, para eu escalar esse seu Goitacás de 85, para buscar na internet essa escalação. Bel, Azulão da Rua do Gás, número 9. Eu me lembro agora, você estava falando do xadrez com a sinuca, né? Isso. Eu agora acho que eu me recordo por que eu me afastei do jogo de botão. Agora eu comecei a recordar minha adolescência / infância ali, início ali, 12, 13 anos. Meu pai, meu avô, minha mãe também, eram viciados, no bom sentido da palavra, né? Uhum. Nada de dinheiro, não, em jogo de buraco. Então eu me recordo de verões e altos verões, enquanto o pessoal estava indo para boate, indo para festa, para essas coisas, eu virava a madrugada jogando buraco. Então, desde os 13 anos, eu sempre joguei muito buraco. E buraco é uma outra coisa que é apaixonante. Então eu me recordo, talvez, que eu me afastei um pouco do botão aí, deve ter sido provavelmente pelo buraco. Até hoje eu sou fã de jogar buraco. Pô, cara, faz uma coisa que você gosta. Eu viro madrugada jogando buraco. Eu adoro jogar buraco fechado. Fechado, então, é o que eu mais gosto. Fechado. O que eu mais gosto. E eu morava ali no IPS, tinha um bar, ele infelizmente fechou, o dono do bar é falecido, o bar do Bigode ali. E eu me lembro, jovem ainda,
Eu era o único jovem no meio dos velhos, né, dos coroas ali, e eu jogava. E até bem pouco tempo, quando ele ainda estava vivo, eu jogava. Hoje em dia, uma vez ou outra, né, brincando, eu jogo. Jogo Joilson, super bom, Mauro Silva, Seu Miranda do CDL, um abraço para Seu Miranda. Então, acho que foi o buraco que me afastou do botão. Pode ser. Pode ter sido o buraco que me afastou do botão. Mas eu vou tentar voltar atrás no tempo aí para ver se as crianças tomam gosto. E eu só tenho medo de tomarem um gosto meio que pesado e quererem me dar prejuízo. Porque os moleques são... futebol o tempo todo, cara. Qualquer brincadeira vai virar futebol. Aqui em Campos, cara, o pessoal que joga com a gente na liga tem vários times para serem vendidos, né? Então, ou até para deixar com eles ou com você mesmo, a gente deixa um time para vocês jogarem e se adaptando. E se adaptando para até depois definir a configuração do time que você quer, né? Não só a configuração, porque às vezes você tem... Eu acho que deve acontecer isso. Às vezes você tem uma qualidade, o botão de um jeito e o outro inferior. Mas às vezes você vai se adaptar com o mais inferior. O jeito de você tocar na palheta com o inferior vai ser melhor. Então, exatamente. Eu acho que não tem o melhor e o pior. Tem o que você se adapta. Isso aí. O botão não existe. Esse botão é mais caro e você vai se adaptar a ele melhor. Não. Você tem que ir experimentando até chegar. O peso, a bainha, né? A altura. Tudo isso interfere na hora de tocar na bola. Então... E eu reparei uma coisa aqui, olha como você observa bem, o seu mesmo time você tem 2 botões diferentes. Os mais altos são os zagueiros, né? A gente usa mais na zaga. Que é para proteger a bolinha ali, no caso ali, né? Por que isso? Pra tentar desfiar. Isso, porque às vezes na hora daquela aproximação pro cara chutar, ele dá um toque no seu botão para ele ajeitar o dele. Então, esse mais pesado fica difícil ele fazer isso, entendeu? Que pode acontecer essa jogada. Entendi. Entendeu? Já tem VAR no botão? Não tem nem árbitro. O que eu posso falar, meu irmão? Criança alvoroçada, você já tem que botar um celular de cima para baixo, deixa filmando. Que é bateu, não bateu, bateu, não bateu, bateu, não bateu. Então. Mas é o esporte. O botão ele ensina isso também, a camaradagem. Entendeu? A fazer o que é correto, né? Vai fazer o que é correto, isso aí. Ensina. Bateu na mão, não precisa dizer que foi. Você mesmo tem que dizer que bateu na mão na pelada, né? Isso. Não precisa um cara dizer pra você. Se bateu na sua mão, você tem que falar, opa, parei. Exatamente. E é um dos ensinamentos. Outro ensinamento interessante é a coordenação, né? Motora. Às vezes você tem que paletar mais forte, às vezes mais lento, né? Isso ajuda posicionamento na mesa. É questão até de tempo, né? De estar ali, estar aqui. Exatamente. Tem uma série de coisas aí que o botão acaba... Faz amizade, né? Porque querendo ou não, você tá com várias outras pessoas que você não conhece. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim no futebol de botão foi a amizade. A gente cria Deve ter... Fácil. É muito bom. Hoje, onde jogam? Então, hoje a gente está jogando numa sala de um amigo que tem uma academia atrás do centro de compras. Pode falar. Prime. Academia Prime do nosso amigo Fernando Fantinatti. Atrás do centro de compras. Que é atleta da Liga Campista e joga no Flamengo, na equipe do Flamengo hoje. De botão? Rapaz, olha só que loucura. Hoje a gente tem... são coisas paralelas, né? A gente tem a Liga Campista, que a gente faz as etapas nossas aqui na cidade. Inclusive agora, final de semana, teve uma etapa. E tem a Federação do Rio, que cada pessoa da Liga Campista pode se federar a qualquer clube e participar. Isso. Por exemplo, eu estou federado pelo Goitacás, mas tem gente da Liga Campista que é do Vasco, que é do Flamengo, que é do Friburguense. Então, a gente... São coisas distintas. Tem a Federação do Rio ali, que qualquer um pode participar desde que deve passar por alguma... Das etapas da federação. Das etapas. E tem a Liga Campista. E aonde entra a questão do amador? Então, a gente precisa que mais pessoas sejam adeptas à Liga Campista para a gente conseguir formar uma equipe forte para jogar com as equipes do Rio de Janeiro que são fortes, né? Então, a gente precisa de mais gente, que volte as pessoas que gostam de jogar,
que volte para a Liga Campista, né? Mesmo que não tenha jogado anteriormente, que vá para lá. Eu ia falar exatamente aonde está essa questão de fazer com que a criança de hoje, né, possa voltar a gostar do botão. Eu acho que, lógico, isso tem uma conscientização dos pais, que é o mais importante nisso. Eu estou me colocando, vamos botar assim, como um dos responsáveis também, ou seja, eu estou me autoculpando, né, no sentido da palavra, mas nunca é tarde para corrigir, né? Então, primeiro, essa boa vontade dos pais, padrinho, né, como você foi, avô e etc., de estar, talvez, iniciando essa criança num contexto mais barato, aquele que não tem condição de comprar o mais barato, e aí depois, pô, gostei, tomei gosto. Aí procura uma liga para poder, logicamente, vai se ambientar, entender ali de como é que funciona, e aí tem os entendidos, falam assim, esse menino aqui leva jeito. É isso aí. Esse aqui leva jeito. E a gente quer que mais crianças, né, vão para lá, né? Vão para lá para a liga, porque time a gente tem vários, você pode ver, Sim. Tem vários times, é só chegar lá e jogar, a gente está lá para dar o apoio, né, para a pessoa ficar jogando. E hoje, então, é numa sala que fica ali na Pilinca, atrás do centro de compras, nessa academia Praia. Do centro de compras. Deixa eu até, né, por favor, falar, o Goytacás nos cedeu 2 salas, né, a gente futuramente estaremos dentro do clube do que bacana, cara, que bacana. Boa iniciativa. Através do nosso amigo ali que você falou que não vale nada. Não vale nada. Leandro Nunes. Pô, que bacana, que bacana. Eu acho que boa iniciativa do Goytacás e que outros possam tomar. Eu acho que alguém que faz uma ideia boa, né? Toma uma ideia boa, como foi do Goytacás, está cedendo espaço, né? Eu acho que aquela pessoa que faz as coisas de coração e que cede o espaço, que tem a ideia, ela incentiva e ela tem que ficar feliz dela estar incentivando outros a fazerem igual. Eu falo isso, a gente faz um festival de música amador em Campos chamado Campos Canta Mais, onde a gente dá a oportunidade a grandes artistas de Campos de se apresentarem, muitos deles do chuveiro. E eu sempre falo isso, eu quero que mais pessoas imitem o Campos Canta Mais e façam outros projetos de música. E eu acho que, conhecendo o Leandro, conhecendo o Serginho, Dacileu, toda a equipe lá do Goytacás lá, eu acho que esse é o pontapé que o Americano, que o Roxinho, que o Rio Branco e todos os outros clubes deem espaço para que cada vez mais o futebol de botão esteja inserido, porque quanto mais gente estiver praticando, como você mesmo, mais força no final vai ter a Liga Campista para poder estar defendendo a nossa cidade. Irmão, muito obrigado. De coração mesmo. Poxa, eu vou acabar aqui o programa aqui daqui a pouco, o nosso podcast. Eu tenho um bocado de pergunta para te fazer, mas eu vou fazer inbox dessas perguntas. E você está em casa aí, ó, queira saber um pouco mais do botão, fala pra gente como que entra em contato com a Liga, se tem algum telefone, se tem uma página na rede social. A Liga Explica pra gente. Tem o YouTube, né? Tem a página no YouTube que tem os vídeos lá com as partidas. Como funciona, né? Como funciona. Tem o Instagram, Liga Campista Futimesa, tá? Tem o Instagram e tem o meu também, se quiser entrar em contato comigo. Pode falar. Rosinan.gomes no Instagram, que a gente direciona as pessoas, né, para lá para jogar com a gente e formar, né, fazer a Liga Campista uma liga forte. Cada vez mais forte. E tornar o Goytacás forte, né? Com certeza, já pensou, rapaz? Rapaz, a gente tá, eu faço parte como um grãozinho de areia, né, que tá junto dessa nova gestão aí. Eu sou um apaixonado pelo Goytacás. E a gente quer, óbvio, que o Goytacás volte a ser o que ele nunca deixou de ser, né? Pra gente que é Goytacás, ele nunca deixou de ser, né? Mas, infelizmente, várias coisas aconteceram ruins no Goytacás ao longo desse período todo. Isso fez com que o amante do Goytacás sofresse muito. E eu acho que o Goytacás tem isso, né? Tudo no Goytacás é mais sofrido. É impressionante. Tudo com a gente é mais moroso, dói mais, mas...
E a paixão, ela continua, né? Mas que a gente tenha não só no futebol, mas também no Botão aí, a certeza de ter um Goitacás cada vez melhor. Então, obrigado, Rosnan. Obrigado mesmo de coração. Eu voltei no tempo e a gente vai, se Deus quiser, incentivar cada vez mais as pessoas a saírem da frente da internet. Exatamente. Sair da frente daquela tela do computador e fazer com que brincadeiras boas dessa que trazem coordenação motora, criatividade, camaradagem, ou seja, amizade, né? A formação de pessoas reais, né? Porque hoje a gente vive num mundo tão surreal, onde você... E aqui não é uma crítica... Quando a gente fala de camaradagem, a gente fala de caráter. De caráter, né? Eu ia falar exatamente isso. Porque a amizade, primeiro, as pessoas elas misturam muito. A palavra amizade é uma palavra muito forte, né? As pessoas não dão valor a essa palavra. E a camaradagem nada mais é do que o respeito, do que a honestidade. A camaradagem nada mais é do que isso, né? Porque muitas vezes você usa a camaradagem com a palavra até o sentido errado da palavra, né? Muita gente acha que camaradagem é algo até, vamos ter, como é que eu posso dizer, pejorativo. E pelo contrário não é, né? Então, o Botão ensina talvez o que é ter caráter, ter respeito, saber o que é certo e o que é errado. Se bateu, bateu. Se não bateu, não bateu. Exatamente. E é o que a gente tem que ter na vida, né? Então... Que a Liga Campista continue cada vez mais forte, irmão. Obrigado. Papai do céu abençoe. Obrigado pelo convite. Voltei no tempo, num tempo muito bom. E espero, daqui para frente, botar meus 2 pimpolhos, meu afilhado aí para entrar no mundo dos botões. Estamos esperando vocês lá. Então vamos lá. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim. Nosso manto sagrado Alvianil. Nosso amigo Rosinan falando dessa paixão que é o futebol de botão, que já foi grande e que tem que ficar maior do que já foi. Um abraço, até semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Eli Naim. Fui.